Hoje é a santa e abençoada festa do Dia da Expiação. Hoje, com o sermão intitulado Por causa dos meus pecados, vamos tomar um tempo juntos para refletir sobre o grande significado do Dia da Expiação. O significado da expiação é se sacrificar pelos pecados dos outros. Em relação aos pecados, a punição não é dada ao indivíduo que cometeu o pecado, mas para outra pessoa, ou um animal, ou outra criatura viva que leva à punição pelo pecado que o indivíduo cometeu. Esse é o verdadeiro significado da expiação. Nós merecemos a punição pelos pecados que nós cometemos e deveríamos pagar por todos eles. Porém, ao contrário disso, Deus nos fez sem pecado. Ele tomou a posição de pecador, suportando todos os tipos de dores e tomando a punição que nós, os pecadores, deveríamos ter recebido. Através da história do Antigo Testamento, podemos entender que o Pai Celestial existe e que a Mãe Celestial existe para nos redimir e para fazer expiação pelos nossos incontáveis pecados e transgressões. Na época do Antigo Testamento, animais como touros, bodes, cabras, cordeiras e novilhas eram sacrificados como oferta pelo pecado. Através dos sacrifícios desses animais, a Bíblia nos ensina sobre o grande sacrifício e sofrimento que o pai e a mãe passaram, para dar a toda a humanidade a incrível graça do perdão de pecados. Hoje, não devemos apenas pensar, hoje é o dia da expiação, a festa que guardamos no 10º dia do 7º mês pelo calendário sagrado. Ao contrário, devemos dar graças e glórias a Deus, lembrando o sofrimento que o pai e a mãe têm passado para nos salvar e nos libertar da punição do inferno, onde estávamos destinados a ir. Já que a humanidade nesta terra não entende completamente o que existe no mundo espiritual, para nos ensinar os assuntos espirituais, Deus colocou essas coisas espirituais nos regulamentos dos sacrifícios de animais, que nos permite entender a graça da expiação de Deus para a humanidade. Por um longo tempo, de cerca de 1.500 anos, desde a época de Moisés, há 3.500 anos, até a vinda de Jesus, Deus ordenou que os israelitas continuamente matassem ovelhas, bodes e outros animais para oferecerem sacrifício. Através desses regulamentos na lei, Deus constantemente nos ensina que nossos pecados não desaparecem imediatamente. Ao contrário, os pecados cometidos podem apenas ser perdoados assim que alguém redime o pecador e a expiação é feita. É por isso que devemos pensar sempre, o pai e a mãe vieram a esta terra por causa dos meus pecados. Eles se fizeram menor que os anjos por causa dos meus pecados. E Deus passou pelas 4 fases da vida física, que é nascer, envelhecer, adoecer e morrer, por causa dos meus pecados. Se não tivéssemos pecado, o pai e a mãe nunca teriam vindo a esta terra e nunca teriam experimentado o envelhecer, a dor e a doença que os humanos passam. Muitas pessoas também os ridicularizaram, impediram e caluniaram. Deus até sofreu a dor de ser crucificado. Nada disso teria acontecido se não tivéssemos pecado. Porém, o nosso Pai Celestial veio de novo em carne para salvar os pecadores que pecaram no céu e foram expulsos para esta terra. Já que Ele nos ama, mesmo nós sendo pecadores, Ele de bom grado se sacrificou por nós, se importando conosco. Quando vemos a história da lei do Antigo Testamento, sempre que um pecador cometia um pecado, esse pecado não desaparecia imediatamente.
Quando o pecado de um pecador era passado para o animal, para onde o pecado ia? O pecado era temporariamente transferido para o santuário. O pecado permanecia no santuário por 1 ano. No fim, no dia da expiação, todos esses pecados eram passados para o bode emissário, que representa Satanás, a origem de todos os pecados. Esse bode emissário era solto em um lugar solitário no deserto. Ele vagava pelo deserto até que chegasse a morrer. Não havia comida e nem água para beber no deserto. Quando o bode emissário vagava no deserto e morria, todos os pecados eram completamente destruídos e chegavam ao fim. Deus nos ensinou através da lei que o pecado não desaparece imediatamente, ao simplesmente dizer, teus pecados estão perdoados. Ao contrário, o pecado deve ser levado por outra pessoa. Todos os sacrifícios na lei para a oferta pelo pecado, todos os sacrifícios na lei para a oferta pela culpa, e todos os sacrifícios na lei para o holocausto da manhã e também da noite, representam os sacrifícios de Cristo, que veio a esta terra para fazer expiação pelos nossos pecados. Deus claramente nos ensina isso, através dos ensinamentos do Antigo e do Novo Testamentos na Bíblia. Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra em carne para nos salvar e sofreram toda a humilhação, ridicularização e calúnia de sua própria criação. Eles até suportaram toda a dor das 4 fases da vida física que a humanidade passa, ou seja, nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Nós levamos essa dor e sofrimento sobre eles. É por isso que o título do sermão de hoje é Por causa dos meus pecados. Por causa dos meus pecados, todas essas coisas aconteceram a eles. Por causa dos meus pecados, eu causei neles essa dor. Ele foi açoitado por causa dos meus pecados, e ele sofreu a dor de derramar o seu sangue na cruz por causa dos meus pecados. Hoje, através desse dia da expiação, vamos realmente confessar todos os nossos pecados e nos arrepender do fundo do nosso coração diante de Deus, pensando, eu fui aquele que fez Deus passar por algo que ele nunca experimentaria, em sua gloriosa posição no céu. Vamos também ser aqueles que entendem corretamente o seu grande sacrifício na cruz e o seu profundo amor derramado sobre nós. Então, como era o dia da expiação guardado na época do Antigo Testamento? Vamos para o livro de Levítico, capítulo 16, juntos. Vamos ler o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte, para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Assim como está escrito aqui, um touro foi oferecido para a oferta pelo pecado para os sacerdotes, e um bode era oferecido para a oferta pelo pecado para os israelitas. No dia da expiação, a cerimônia mais marcante para esta festa era que 2 bodes eram escolhidos, um para a oferta pelo pecado e o outro como um bode emissário. O sumo sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça do bode emissário, transferindo todos os pecados dos israelitas para o bode emissário e o enviava para o deserto. O bode emissário vagava e, no fim, chegava a morrer ali. Isso está escrito no livro de Levítico, capítulo 16. Através do destino desses 2 bodes, podemos resumir o processo
de como os nossos pecados são levados. Vamos para o versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Assim, o bode emissário foi solto no deserto, onde não havia água, nem grama ou comida para que o bode pudesse comer. É por isso que, no fim, o bode chegava a morrer. Todo esse processo nos mostra que os nossos pecados são temporariamente transferidos para Deus, que é representado como santuário, e então os nossos pecados são finalmente passados para Satanás. Já que Satanás é aquele que trouxe o pecado, ele carregará as consequências do pecado ao pagar o preço pelos pecados de toda a humanidade. No final, ele será destruído. Deus está mostrando todo esse processo para nós através da lei do Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento, sempre que os israelitas pecavam, eles traziam um bode ou um cordeiro e o apresentavam como oferta pelo pecado, fazendo um pedido sincero a Deus. Eu pequei, por favor, passe o meu pecado para esse animal. Bodes e cordeiros eram usados como ofertas pelo pecado. Essa oferta pelo pecado era para os pecados cometidos todos os dias. Os sacerdotes sacrificavam cordeiros e bodes, aspergindo seu sangue sobre o altar. O sangue que era aspergido sobre o altar estava acumulado por um ano. Todas essas cerimônias eram realizadas no santuário por um ano. Quando os israelitas pecavam, os animais eram trazidos ao sacerdote e eram sacrificados como ofertas pelo pecado no altar, o que significa que os pecados eram passados para os animais. Os animais eram sacrificados no lugar dos israelitas que mereciam morrer. O sacerdote pegava o sangue dos animais e o aspergia no santuário. Os pecados de todo o povo foram acumulados no santuário por um ano, até o dia da expiação. Está escrito que o sumo sacerdote tinha a permissão de entrar no Santo dos Santos apenas uma vez no ano. O aspergimento do sangue era normalmente feito no arraial. Porém, apenas no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e o sangue dos animais era aspergido no Santo dos Santos. Assim, todos os pecados que os israelitas cometeram por todo o ano foram passados para o bode emissário, que então foi levado ao deserto e solto ali na terra estéril, onde ninguém vivia. No deserto, onde não havia comida e cuidados, o bode emissário vagava e, no final, chegava a morrer. No processo em que os nossos pecados são temporariamente transferidos ao santuário, podemos entender que o pai e a mãe têm carregado todos os nossos pecados. Sobre isso, vamos ver o ensinamento da Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 53. Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Como está escrito aqui, Deus que deve ser glorificado foi desprezado. Isso também aconteceu com ele por causa dos nossos pecados, os pecados dos filhos celestiais. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mesmo que ele tenha passado por sofrimentos e dores por causa dos nossos pecados, não fizemos caso dele. Apesar de ser ridicularizado e desprezado, ele considerou o desprezo das pessoas como nada. Deus é aquele que deve estar nesse tipo de situação? Depois, compreendemos que foi por causa dos meus pecados que ele foi açoitado. Derramou o seu sangue na cruz e foi humilhado na cruz. Sempre que lemos o livro de Isaías, capítulo 53, não devemos considerar isso como algo insignificante. Aqueles que traíram a incrível graça da expiação sofrerão no inferno por milhares de anos, centenas de milhões de anos e até centenas de milhões de vezes mais. Mesmo que sofram esse pecado, podemos dizer que é algo que eles merecem. Por causa dos nossos pecados, Deus que deve ser glorificado foi desprezado. Deus que deve ser glorificado foi ridicularizado. Deus que deve ser glorificado foi perseguido. Quando somos lembrados, mais uma vez, que aqueles que causaram essa situação hedionda somos nós mesmos, podemos compreender corretamente a graça do Pai e da Mãe na verdade e pensar: como eu posso agradar a Deus em todas as circunstâncias? Vamos para o livro de Isaías, capítulo 50. No livro de Isaías, capítulo 53, podemos ver o sofrimento do Pai Celestial por causa dos nossos pecados. E no capítulo 50, podemos ver o sofrimento da Mãe Celestial por causa dos nossos pecados. No capítulo 50, versículo 1, está escrito: Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Não importa onde lermos, se for no livro de Isaías capítulo 53 ou no capítulo 50, eles passaram todos esses sofrimentos por causa dos nossos pecados. Há pessoas neste mundo que se orgulham de sua justiça, dizendo: eu nunca cometi nenhum pecado enquanto vivi nesta terra. Porém, a Bíblia claramente testifica: se você diz não ter pecado, você faz Deus ser um mentiroso. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para simplificar, essas palavras são questões espirituais do mundo espiritual que Deus nos revelou diretamente. Vamos pensar, é realmente por causa dos meus pecados que Deus teve que passar por essa dor e sofrimento. Por causa do meu pecado, o Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta terra, deixando para trás toda a glória do céu e colocando o tabernáculo da carne. Tendo tudo isso em mente, devemos nos esforçar em todas as circunstâncias para não repetir o que cometemos no céu. Não está escrito na Bíblia que os nossos atos justos estão ligados ao vestido de linho finíssimo, brilhante e puro da nossa mãe? Se conhecermos o sacrifício e amor do pai e da mãe, poderemos realizar esses atos justos.
Se não compreendermos completamente o seu sacrifício e amor, não podemos deixar de engajar em coisas más e pecaminosas novamente nesta terra, o que resultará que esse ciclo seja repetido. Agora, não sabemos por quanto tempo iremos continuar guardando o dia da expiação, que nós guardamos para o perdão de pecados. No passado, houve muitas coisas que chegaram ao fim sem que percebêssemos que era a última chance de participar. Pensamos que continuaríamos tendo chance, mas assim que olhamos para o passado, podemos ver que a chance já tinha passado e que todas as outras chances também chegaram ao fim. Nós vivemos nossa vida sem compreender que cada um desses momentos era a nossa última chance. Se pensarmos, essa é a última festa e essa é a última graça da expiação, nunca esqueceremos do quanto é incrível e misericordiosa essa graça e também como seria horrível se perdêssemos essa graça que Deus nos concedeu hoje. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 20, onde Jesus explicou que ele veio a esta terra como a realidade da oferta de sacrifício pelo pecado no Antigo Testamento. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como o que ele deu a sua vida? Em resgate por muitos. Uma das razões de Jesus ter vindo a esta terra foi para ser sacrificado na cruz, para fazer expiação pelos pecados de toda a humanidade. É um dos motivos de ele ter vindo a esta terra. Então, não devemos apenas dizer, ele derramou o seu sangue na cruz, sobre a sua graça da expiação por nós, como algo insignificante. Ao contrário, vamos aprender e entender o infinito amor e sacrifício de Deus. Vamos ler mais um versículo indo para a Epístola aos Romanos, capítulo 13. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que... O que é o amor? O cumprimento da lei é o amor. Se prestarmos atenção na lei, há ofertas para o sábado e para o holocausto diário de manhã e de tarde. Também há ofertas para as festas. A oferta para a Páscoa, a oferta para a festa dos pães asmos e as ofertas para a festa das primícias, a festa das semanas, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. As ofertas são apresentadas em cada festa. Se prestarmos atenção nas ofertas, o que está contido em todas elas? O sacrifício está contido em todas elas. A Bíblia diz, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso significa que a dor e o sofrimento de derramar o sangue devem estar acompanhados. Isso é algo que devíamos ter passado, mas ao contrário, o pai e a mãe andaram nesse caminho de sofrimento por nós. Portanto, os sacrifícios de bodes e cabras estão sempre especificados na lei do Antigo Testamento. Foram utilizadas ovelhas e cabras para a oferta pelo pecado. É por isso que quando o pai foi levado da terra, ele disse, ouçam a mãe. Pensem sobre todos os sacrifícios que eles fizeram por nós e o amor que eles nos deram. Depois de aprendermos sobre a nova aliança e a antiga aliança, estudar as leis e entender os regulamentos, devemos compreender qual é o núcleo da lei. Existe o sacrifício de Deus no núcleo da lei. Devemos entender que o sacrifício de Deus nada mais é do que o seu grande amor. Assim, o que esse amor se tornou na lei da antiga aliança e da nova aliança? O amor se torna o cumprimento da lei. Afinal, se não fosse pelo grande amor de Deus na lei, ele nunca teria sido capaz de realizar esta magnitude da obra de redenção. Apesar de todos os sofrimentos que o Pai Celestial e a Mãe Celestial passaram por causa dos nossos pecados, eles não nos culpam de nada. Ao contrário, eles nos abraçaram incondicionalmente, têm nos tolerado e têm tido paciência conosco.
O pai e a mãe viveram esse tipo de vida por nós. Se trairmos esse grande amor de novo, o que nos espera é o horrível inferno. É por isso que a Bíblia nos ensina que o amor se torna o cumprimento da lei. Somente quando analisamos minuciosamente as leis, do início até o fim, seremos capazes de descobrir o grande sacrifício de Deus, isto é, seu imensurável amor, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Como a Antiga Aliança é uma sombra da Nova Aliança, Deus nos mostrou apenas um vislumbre de seu sacrifício através da Antiga Aliança. Através da Nova Aliança, Deus nos permitiu testemunhá-lo, derramando seu sangue na cruz por nossos pecados. Não é verdade? Então, o que Ele nos disse para fazer quando Ele nos deu a Nova Aliança? No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, está escrito: Novo mandamento vos dou. O que devemos fazer? Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus disse: Ameis vossos irmãos e irmãs, assim como eu vos ameis. Mesmo quando ainda éramos pecadores e não éramos justos, o pai e a mãe ainda nos mostraram um amor sem fim antes de compreendermos o grande amor de Deus. Vamos gravar novamente no nosso coração o grande amor do pai e da mãe. E através do dia da expiação, em vez de pensar, hoje é o dia em que nossos pecados serão perdoados, uau, é emocionante, pensemos de agora em diante. Eu recebi o perdão de pecados, mas quem está pagando o preço dos meus pecados? Vamos ter uma perspectiva espiritual ao ver os bastidores. Eu peço a todos vocês que cuidem de nossos irmãos e irmãs com o coração do pai e da mãe pelo tempo que nos resta nesta terra, para que possamos entrar no eterno reino dos céus juntos. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje por causa dos meus pecados. Muito obrigado.